Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Nessa manhã, irmãos, a gente vai meditar em Efésios capítulo 3. Então a gente vai voltar lá para Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21. Você pode estar se perguntando às vezes, né, por estar acompanhando mais de um devocional que eu estou fazendo, por que eu estou bastante no livro de Efésios, né? Uma das razões é porque tenho tido a oportunidade aqui de discipular um jovem americano e a gente tem estudado o livro de Efésios, né? Então me ajuda bastante a fazer esses devocionais no livro de Efésios também, para me preparar, né? Não é mole ensinar inglês. O Fábio está trabalhando. Bom, vamos lá, irmãos, o nosso devocional essa manhã. Eu vou começar com uma oração, tá bom? Pai amado, te bendizemos essa manhã, Deus, por mais um dia. Te louvamos pela tua bondade, Deus, pela tua justiça, porque o Senhor é, Pai. Reconhecemos que precisamos do Senhor, Deus, precisamos da tua presença e da tua bênção, Deus, neste dia, e a fim de que possamos viver de maneira justa, de maneira que te agrada, Deus. E também, Pai, possamos não ter nenhum anseio, mas ter nossos desejos satisfeitos no Senhor. Não temermos o mal, mas confiarmos em Ti, Deus, que o Senhor está no controle, cuidando de nós a cada momento. E nessa manhã, Deus, clamamos, Pai, que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Deus, revele o quanto Cristo nos ama, a profundidade do amor de Cristo, a altura do amor de Cristo. E dessa forma sejamos tomados, Pai, de toda a plenitude de Deus. É isso que oramos, Pai, nessa manhã, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, irmãos, e no Efésios, né, capítulo 3, versículos 14 a 21, nosso trecho que estaremos meditando essa manhã, ele é um trecho, uma oração do apóstolo Paulo, né, a segunda oração do apóstolo Paulo na carta aos Efésios. E é significativo falar um pouquinho como que o que aconteceu até esse trecho, até Paulo registrar essa oração dele, né? O que ele escreveu, né? A gente falou um pouco daquilo que aconteceu antes, né? Dessa oração de Paulo, né? A gente falou no capítulo 1 lá da primeira oração de Paulo, né? No início lá do capítulo 1. No capítulo 2 a gente viu o tema da reconciliação, né? Como que o evangelho ele reconcilia, né, homens, né, com Deus, vertical, e homens uns com os outros, né, horizontal. Então a gente vê aquele tema da reconciliação, né. E no capítulo 3, né, algumas semanas atrás, a gente viu o ministério de Paulo, né, esse mistério que ele estava oculto, né, em Cristo, né, estava oculto no Antigo Testamento, as pessoas não sabiam como que Deus salvaria o mundo, estenderia o seu plano ao mundo inteiro. Então Paulo, ele no seu ministério, principalmente do apóstolo Paulo, mas dos apóstolos como um todo, né, eles trouxeram esse mistério e revelaram esse mistério, né, como que as pessoas seriam salvas, né, de todas as nações por meio de Cristo, né, era por meio de Cristo. E aí a gente chega então nessa oração de Paulo, né, que Paulo faz na segunda oração dele nessa carta, dos versículos 14 a 21. E é significativo aqui comentar, né, por uma analogia que acho que ajuda a gente também, que quando alguém, né, que te ama muito, né, que você ama muito, se muda, né, para sua casa, enfim, quando duas pessoas se casam, por exemplo, né, duas coisas maravilhosas acontecem, né? Elas começam a mudar a tudo para refletir o seu caráter e preencher o local com o seu amor por você, né? Então, por exemplo, quando vamos simular aí, né, que um homem ele se casa, né, com uma mulher e ele
ela se muda para a casa dele, né? Vamos supor que ele já tem uma casa, ele já morasse lá, né? E ela se muda para onde ele morava, né? Provavelmente o que vai acontecer é que os móveis vão mudar de posição, enfim, vai ter algumas coisas novas ali, renovadas, né? Os posters, né, de futebol lá enfim, do Mundial, né, de São Paulo. Provavelmente ele vai, mesmo que ele goste muito de São Paulo, ele vai ter que tirar aquele pôster, né, porque ele ama mais a esposa, né. Então, assim, ele vai reformar, remodelar, querendo ou não, até a forma como a casa dele é, né, por conta do amor que ele tem pela esposa dele, né. E aí a gente faz essa analogia similar, né, com Cristo, com o Espírito de Cristo, né? Quando o Espírito de Cristo entra em nossas vidas, ele redecora nossa alma por inteiro, né? Nosso caráter, né? E revela o caráter santo, né? Do Espírito de Cristo. E também, cada dia mais, revela mais do amor de Cristo por nós, né? Então essas mudanças nunca param de acontecer, né? Como o Espírito de Cristo renova e muda, né? Nosso caráter, nosso ser, nosso homem interior, né? E aí, Paulo, ele faz essa oração. E ele começa no versículo 14. E Paulo tem pelo menos 3 razões, né, irmãos, para ele orar. A primeira razão que ele tem para orar é a maravilha do plano eterno de Deus, né? É simplesmente isso, a maravilha do plano eterno de Deus. Se olhar no capítulo 1, versículo 10, ele diz assim, né, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, a gente vê que é uma maravilha do plano de Deus, plano eterno de Deus, que agora Deus está revelando por meio por meio de Paulo, né? Então ele tem esse motivo importante para orar por eles, né? Que o plano de Deus é maravilhoso. Então qual razão maior do que essa para orar? Não tem. Essa é a maior razão, né? Pela maravilha do próprio plano eterno de Deus, né? A segunda razão para ele orar é que é a realidade da reconciliação. A gente viu lá no capítulo 2, né? Deus está reconciliando o mundo por meio de Cristo, por meio do Evangelho, né? Com Deus e uns com os outros. Então é um ministério da reconciliação, né? E a terceira razão para Paulo estar orando é o privilégio e responsabilidade do que Deus está fazendo na igreja, né? A multiforme sabedoria de Deus está sendo vista na igreja, né? E então essas são as três razões, né, que Paulo ora. E como que ele começa a sua oração, né? Comentário aqui, né? História real isso aí? Bom dia. Não, essa não é real não, mas poderia ser. Tem muitas coisas que eu mudei, né? E de certa forma é uma boa analogia pensando aqui no como que Deus, quando ele entra na nossa vida, ele começa a nos mudar, né? Porque ele nos ama e ele vai nos transformando, né? Continuando aqui no versículo 14, Paulo começa orando, né? Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior. Até aqui por enquanto. Então Paulo começa orando de joelhos, né? Mostra o que? A reverência, né? Então, significa que a gente tem que sempre orar de joelhos? Não, né? Eu acredito que todos nós, um momento ou outro, a gente ore de pé, enfim. Mas é interessante pensar, né? De como que a nossa forma como nós estamos orando, né? Às vezes também acaba induzindo a forma como o nosso coração ora, né? Então Paulo, ele diz claramente, ele me põe de joelhos, né? Então isso mostra também um aspecto que a gente tem que ter atenção, né? Para como que a gente está diante de Deus quando vamos orar, né? E uma coisa que nos ajuda também é quando nós fisicamente estamos numa posição de humilhação, nos ajuda também no nosso próprio coração, no nosso homem interior, estejamos também humilhados diante de Deus, né? Reverentes diante de Deus, tá? E aí o nosso amoroso Pai Celestial, que fornece e capacita muitos tipos de família. Então aqui é interessante porque ele diz que de quem toma o nome toda a família, tanto no céu sobre a terra. Essa expressão, né, o versículo 15, ela é um pouquinho difícil às vezes de entender, né?
porque ele se coloca diante de joelhos diante do Pai, né? E como que esse Pai, ele é todo o nome sobre toda a família, tanto no céu como sobre a terra, né? Como que funciona isso, né? A ideia aqui, irmãos, é que o Pai, ele é a origem, né? De certa forma, assim, na verdade, ele é a origem das famílias, né? Como um todo, né? Por exemplo, porque todas as famílias refletem de alguma forma a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Isso inclui a família, por exemplo, dos anjos, né? Do céu, suas famílias em todas as culturas do mundo, né? Porque todos foram criados por Deus. E a família é essa comunidade mais básica, né? De amor, né? Em todas as sociedades, em todos os níveis, né? Não só aqui até falando desses anjos, né? Esses seres, criaturas celestiais aqui, né? E especialmente as famílias da igreja local de crianças que foram adotadas por Deus em todos os lugares, né? Crianças aqui falando nós, né? Fomos adotados por Deus. Então as famílias não são um acidente da evolução social que pode ser dispensada, né? As famílias, por mais disfuncionais que sejam, né? Por causa do pecado, elas são reflexo do nosso Deus trinitário, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, todas as famílias fluem dessa trindade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Paulo, ele se ajoelha diante do Todo-Poderoso, né? Como Cristo orou, né? Pai Nosso, né? E esquecemos também facilmente, irmãos, de como é significativa essa expressão Pai, né? Porque ela vem aquela palavra Abba, né? E significa basicamente pai ou papai. E é interessante, significativo, porque aqui Paulo está chamando o quê? O Criador e o Governador, né, de todo o universo. E chamando desse termo, né, pai, né, que é afetuoso, mas também respeitoso, né? Então nenhuma religião humana ou professor judeu, né, ousou chamar Deus de pai, mas Cristo assim fez, né? Até porque ele é o seu pai, né? E ele nos ensinou a fazer dessa forma. E Paulo também aqui segue esse ensinamento e também nos instrui de como orar, né? E então ele se coloca de joelho diante do Pai, tá? E aí os versículos 16 e 17 falam de o que Paulo pede então, né? Se ele ora para o Pai, o que então Paulo está pedindo, né, para os seus filhos? Aqui é interessante a gente prestar bastante atenção, né? E o que Paulo pede, irmãos, é poder. É poder. Aí você pode pensar, nossa, mas a gente não estamos na linha de triunfalismo, né? De poder simplesmente para poder, enfim, expulsar demônios, esse tipo de coisa, né? Mas o poder que Paulo pede aqui é um poder para receber mais de Cristo, para conhecer mais de Cristo. É impressionante o que Paulo pede aqui, irmãos. E ao invés de necessariamente prosperidade, né? A gente vê o evangelho da prosperidade, que a gente tem visto pessoas pedindo por poder para, enfim, conseguir mais dinheiro. Paulo pede, e essa às vezes talvez seja uma tendência de alguns, a gente também tem as nossas tendências, né? De pedir por coisas, por exemplo, às vezes pequenas, né? Comparadas a isso, é pequena realmente, né? Por exemplo, não que não seja importante, né? Mas saúde, uma série de outras questões, né? Mas a gente às vezes, por pedir por essas coisas, né? Não pede por esses desejos, né? Que Deus tem para nós, né? Que é conhecermos mais de Cristo Jesus e que são enormes, né? Desejos enormes a gente vai ver que Paulo pede aqui e Deus com certeza atende, né? Porque Ele promete que Ele vai fazer isso no final desse trecho que a gente vai ler. Então, Paulo ora e pede para que esse poder, né? Para os Efésios, ele ora pedindo isso. Essa é a maior obra que ele faz, né? E nós também, como cristãos, né, devemos orar pelos nossos irmãos e irmãs, pedindo de maneira mais plena, né? O que a gente pode pedir de mais superior é justamente esse conhecimento, esse poder para conhecer mais de Cristo, para receber mais de Cristo, né? E olha só o que ele diz no versículo 17 e 18, né? E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé,
estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreenderdes com todos os santos, qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, no versículo 17, né, Paulo emprega uma metáfora orgânica e botânica para explicar, né, o que ele está orando pelos Efésios. Né? Então ele diz, né, arraigados e alicerçados em amor. Então a gente vê essa metáfora, né, da orgânica aqui e botânica também, para refletir como que nós estamos no amor de Cristo, como devemos estar no amor de Cristo. Né? Então o amor abnegado de Deus em Cristo, revelado mais claramente na cruz e experimentado em todas as diversas formas como nós temos nosso relacionamento com Ele, né? É como um solo e uma bela flor, né? Ou árvore, né? Nasce desse solo, né? Então é um nutriente que a nossa fé precisa para florescer e crescer, né? Se desenvolver. Então experimentamos o amor humano não apenas em episódios de paixão, de crescimento exponencial, por exemplo, de um dia para o outro, né? Mas em contínuo apoio, né? Constante, né? Impaciente ao longo de anos, né? De estudo da palavra de Deus e de inúmeras EBDs, inúmeras devocionais e inúmeras grupos. Então, nesse contexto, né, Deus ele mostra para nós que nós estamos arraigados, né, enraizados ali em Cristo, né, e crescendo como essa árvore, bebendo da fonte, né, da palavra de Deus e o Espírito cada dia renovando, né, o nosso ser e nos fazendo crescer. Então, é bem belo, né, essa metáfora que Paulo usa, como nós estamos crescendo, né? Então, nós experimentamos o amor de Cristo, irmãos, não apenas em episódios emocionantes, quando somos vencidos por seu amor na cruz, né? Como um dia fomos, né? Mas também em seu apoio e incentivos práticos e espirituais sustentado ao longo de muitos anos. Então, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, muitas vezes, tá? É uma coisa contínua, né? A gente vê, usando o exemplo da botânica ou mesmo da agricultura, que as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Existe uma progressão ali, mas aquele crescimento nunca para, né? Para o cristão ele nunca chega ao ponto de parar, né? Ele estagnar, não, ele sempre está crescendo, né? E aí o versículo 18 mostra para nós por que Paulo está pedindo esse poder, né? Qual o objetivo, né, desse poder, então, né? Esse poder, ele tem um objetivo, e o objetivo é entender quão massivamente, né, o quanto Cristo nos ama. E aí ele fala sobre isso, né, a partir do versículo 17, né, que ele fala da largura, comprimento, altura e profundidade. E a largura, irmãos, provavelmente ilustra aqui a forma como Cristo, o amor de Cristo nos aceita, né? É a largura que é algo que do judeu, né, até o grego, né? É todo o espectro de todos os povos, né? Como a largura do amor de Cristo que alcança, né, as pessoas, né? O comprimento aqui ilustra o seu amor duradouro, né? A ideia de que o amor de Cristo dura por toda a eternidade, né? A altura provavelmente ilustra que a ideia do amor de Cristo ele é exaltado, né? Como a gente está vendo que Paulo está orando, né? Ele ora por reverência por esse Pai que ele está nos céus, né? Então a altura mostra justamente esse amor exaltado. Cristo ele é acima de nós, né? Ele se fez homem, né? Então esse amor que transpõe barreiras intransponíveis, né? Se a gente pudesse dizer assim, a altura do amor de Cristo, né? E a profundidade ilustra o seu amor sacrificial, né? Lembro do texto de João que fala muito no meu coração, né? Tendo amado os seus, amou-os até o fim. No Getsemane, né? Ele orando, ele suou sangue, né? Então a gente vê aqui a profundidade do amor de Cristo, o amor sacrificial pelos seus, né? Eles amou-os até o fim, pagou o preço mais alto.
Então aqui a gente vê o Paulo orando para que a gente conheça esse amor que é inesgotável. E a largura desse amor é infinito, o comprimento desse amor é infinito, a altura dele é infinito, a profundidade dele é infinito, né? Então conhecer esse amor, ah, ele não é possível de ser conhecido totalmente. É um amor que a gente, somente pelo Espírito de Deus, pelo poder que Deus operando em nós, a gente pode conhecer totalmente esse amor. Então, quanto tempo demora, né? O pastor Sacha às vezes faz essa pergunta: quanto tempo demora para conhecer o caráter do nosso Deus, né? E aqui eu vou adaptar um pouquinho a frase, né? Quanto tempo demora para conhecer o amor de Cristo, né? Demora a eternidade para a gente conhecer o amor de Cristo. E vai ser dessa forma, né? Que eternamente nós vamos meditar nesse amor e conhecer mais do nosso Salvador e do nosso Deus, e por toda a eternidade. Cada dia vai ser um dia mais glorioso justamente por conta que estaremos conhecendo mais do nosso Deus e mais do amor de Cristo, né? E aí no finalzinho do versículo 19 ele diz, né? Para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Daí a gente pode parar e olhar aqui toda a plenitude de Deus, Paulo. Nossa, isso parece muito, né? Pedir uma coisa assim muito muito alta, né? Uma coisa muito elevada, né? A gente pode pedir isso, Paulo? E aí vem a resposta aqui de Paulo. Sim, a gente pode, não só pode, mas devemos pedir isso, né? No versículo 20, né? E 21, Paulo diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, olha só, irmãos, a gente vê esse desejo elevado aqui de Paulo, né, para sejamos tomados, o objetivo de sejamos tomados por toda a plenitude de Deus. Então, a gente às vezes pode pensar, nossa, mas a gente tem que pedir algo tão elevado assim, né? E aí vem a promessa, né? Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, aqui não é pedimos ou pensamos absolutamente tudo, mas pedimos ou pensamos ligados ao que Paulo falou, que era o quê? O poder para conhecer mais do amor de Cristo, a altura do amor de Cristo, né, que a gente viu, a profundidade do amor de Cristo. E é isso que, orando, pedindo isso, né, Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos que ele pode fazer em relação a isso. Olha só. Então, eu posso imaginar bastante em relação a o quanto Deus pode me fazer santo, o quanto que Deus pode me fazer conhecer mais do seu amor. Mas o que a Bíblia diz é que, mesmo aquilo que eu imagino em relação à minha santificação, em relação ao meu amor por Cristo, Deus ele faz infinitamente mais. Olha só que esperança que nós temos, irmãos, para orar por nós e pelos nossos irmãos, pelos nossos queridos, para que conheçamos mais de Cristo. Deus ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos quando oramos para que conheçamos mais do nosso Salvador Jesus Cristo. E isso é conforme o seu poder que opera em nós, né, por meio do Espírito Santo. E aí Paulo termina a sua oração. De outra maneira, não seria tão Paulo, né? Ele sempre, às vezes, começa ou termina com uma doxologia, um louvor, né, a Deus. E ele termina: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar? Pai amado, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, Pai. Te louvamos pela esperança que ela traz, Deus. Te louvamos pelo amor que ela revela, Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo, Pai. Que transpôs um dia as barreiras intransponíveis, Deus, distâncias que nós não podemos medir, e que nos livrou, Deus, da condenação, de nós mesmos, e nos trouxe para perto do Senhor, Deus. Pedimos, Deus, neste dia, Pai, por poder. Não poder, Deus, para
usarmos de maneira egoístas, mas poder para nos submetermos ao Senhor e poder, Deus, de maneira última, para que possamos conhecer o Senhor Jesus Cristo, conhecer o amor de Cristo por nós, Deus, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento e que só podemos conhecer, Deus, pelo Teu poder, pela ação do Teu Santo Espírito em nós. E é isso que clamamos, Pai, sabendo que o Senhor, Deus, é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos, por meio do Seu poder, Pai. É isso que oramos nessa manhã, Deus, que neste dia possamos conhecer mais do amor de Cristo Jesus, o nosso Salvador. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Esse é um texto que dá bastante esperança, consolo para nós, né, em permanecer aqui arraigados, né, e crescendo, né, em Cristo Jesus. Amém. Val, boa semana para vocês também. Deus abençoe também, Gleice. Amém, Fiinha, Helena. Amém, Andréa. Amém, Souza. A Giovana agora está com planos, a gente está planejando que ela vá para o Brasil em dezembro. Peço que os irmãos orem por isso. E a gente, para quem sabe, a gente replanejou, né, as coisas agora para o final do ano. Eu ainda estou pensando se eu vou ou não, se vai ser possível, porque no começo do ano que vem eu teria uma oportunidade de fazer um estágio, na verdade é um curso, né, na igreja do pastor Mark Denver. E então, se eu for em dezembro, eu provavelmente não poderia participar desse curso. Então estamos orando, planejando. Mas a Giovana já, se Deus quiser, ela vai em dezembro agora rever a igreja, rever a família. Ela está muito empolgada. Amém, Carlos. Deus abençoe também, Ronaldo. Eu vendo no comentário de vocês aqui, vai dando uma saudade. Tá quase me convencendo já a mudar os planos aqui em dezembro já ir. Bom, irmãos, hoje essa semana vai ser uma semana bem corrida aqui para o seminário. Deus abençoe a semana de vocês. E se Deus quiser, se Ele permitir, segunda que vem estaremos aqui. Amém? Deus abençoe, irmãos. Grande abraço.